Bom, então já dentro desse período da Idade Moderna, a gente tem a monarquia absolutista como uma instituição já bem consolidada, né? Ela vai se formando nessa passagem da Idade Média à Idade Moderna e vai caracterizar esse período da Idade Moderna. Então, se na Idade Média nós tínhamos o feudalismo como principal sistema político, social e econômico, na Idade Moderna a gente tem a monarquia absolutista. O que é uma monarquia absolutista? É onde o monarca ele tem poder absoluto sobre tudo, basicamente, né? Sobre a igreja, sobre a sociedade, sobre a economia, sobre a política, sobre as relações externas, sobre a produção, sobre os animais, sobre as pessoas, sobre as coisas, sobre a terra, sobre os céus, sobre o sagrado, sobre o profano, sobre o espiritual, sobre o material, sobre todas as coisas, basicamente. É por isso que ele é um monarca absoluto. Não é que ele é um super-homem com superpoderes e consegue controlar essas coisas com as mãos ou com a mente. Esse é um poder que ou foi concedido historicamente, socialmente. E como assim foi um poder concedido historicamente? Por aquele joguete que eu falei para vocês já algumas vezes, né? Da engenhosidade com a qual esse rei ou esses monarcas fizeram as suas alianças, as suas relações de amizade, de proximidade, ou estabeleceram as suas relações de poder, né? Porque se na Idade Média a gente tinha um poder descentralizado nas mãos dos nobres, dos senhores feudais, diversos que fossem, aqui a gente tem a reunião desse poder todo nas mãos de uma pessoa só, de um só monarca, desse monarca absolutista. É aquele processo da aliança da realeza com a burguesia para subjugar a nobreza e a igreja e todo o restante, né? Mas mesmo assim, essa aliança entre a realeza e a burguesia não é no mesmo nível, no mesmo patamar hierárquico. O rei está acima de todos eles, acima da burguesia. E a burguesia se sujeita a essa relação porque ela tá subindo, né? Ela está ganhando privilégios, ela está galgando posições mais altas nessa pirâmide social, nessa estrutura social. Aquela burguesia que vocês se lembram saiu do terceiro estado, lembra? Numa sociedade hierarquizada, estamental, sem mobilidade social, você ascender do terceiro estado para cima já é uma baita de um progresso que vai se concretizar alguns anos mais para frente com a Revolução Francesa. Eu falei para vocês que essa é a Revolução Francesa que vai marcar o fim da Idade Moderna, início da Idade Contemporânea, que é a qual nós nos inserimos até hoje, né? Enquanto não acontecer nada, nenhum evento assim catastrófico de mudança de paradigma de novo, a gente ainda está na Idade Contemporânea, que foi inaugurada pela Revolução Francesa em 1789. Então, gente, esse sistema dessa monarquia absolutista, ou desse absolutismo monárquico, ele foi se formando, foi se consolidando entre os séculos 17 e 18. Coincidentemente ou não, foi o mesmo período de desenvolvimento e ascensão do Iluminismo. Eu comentei com vocês sobre o Iluminismo na aula de Revolução Científica do século 17. É nesse mesmo período, então... Ai, que chutice. É nesse mesmo período que a gente tem uma reviravolta nas artes, nas ciências, nos meios intelectuais, muito por conta também do Renascimento lá no século XV, do Renascimento, do humanismo, dessa volta a um criticismo, né, a um olhar mais apurado sobre as coisas, meio que deixar de lado o dogmatismo religioso e procurar respostas baseadas
na razão, na investigação racional, no pensamento científico. E a partir de então, quando a gente deixa esses dogmas de lado e busca verdades ou informações, enfim, baseadas na razão, na investigação, a gente começa a verificar uma transformação mais acelerada do mundo, da nossa capacidade de dominação sobre a natureza. E transformação da natureza também, portanto, né? Bom, então, nesses séculos 17 e 18, esse rei absolutista, esse monarca absoluto, ele se equilibrava entre uma nobreza decadente e uma burguesia ascendente. E isso fazia meio que a base de apoio de um monarca que estava no topo de todo mundo. Além do mais, ele tinha o apoio da igreja, que ainda era uma instituição com poder muito grande. Não vou mais dizer absoluto, porque o poder absoluto agora está nas mãos do rei, desse monarca. Mas a igreja ainda tinha um caráter muito forte, muito presente, muito proeminente. E aí a gente tem a inserção de uma realidade bastante diferente da qual aqui vinha até então, né? A vida desse monarca absolutista, desse rei supremo e da sua corte, né, dos seus mais próximos, dos seus mais chegados, inclusive essa nobreza que ele subjugou, não é que ele tratava mal agora, não é que ele pisava na nobreza ah não, agora eu sou o mais poderoso e vocês vão ser... Bom, a nobreza servia ele, né, logicamente, ele prestava honra e respeito e... Enfim, contribuía com o que fosse preciso, com o que tivesse ao seu alcance. Mas essa nobreza era geralmente muito próxima do rei, era a corte, né? A nobreza da corte, que muitos desses caras, inclusive de uma nobreza empobrecida, eles viviam no palácio, junto com o rei. Quando não, estavam sempre juntos, enfim, faziam festas e festivais e as refeições eram sempre em salões enormes, com, sabe, aquelas cenas de filmes que vocês veem dessa época, não mais medieval, né, mas dessa época moderna, das monarquias absolutistas mesmo, daqueles palácios suntuosos, monumentais, com aquelas mesas compridas assim, repletas de comida, e aí tem músicos e atores circulando pelo salão e aquele pessoal todo pomposo, cheio de babadinho nas roupas e umas perucas enormes, e era mais ou menos esse ambiente. Era mais ou menos esse ambiente. E coisas do cotidiano, do dia a dia, viravam verdadeiros rituais mesmo. Mesmo o ato de se vestir. É possível que vocês já tenham visto em filmes também as camareiras, né? As mulheres vestindo as damas e apertando aqueles espartilhos no busto, né? No corpo. Mesmo o rei precisava de algum auxílio para se vestir. Tem um episódio engraçado no livro A Cidade e as Serras, do Eça de Queiroz. Claro que ele já está num outro contexto histórico, né? Ele está um pouco mais para frente. Mas ele tem uma cena que me remete a essa história, me faz alusão a essa vida ritualística quase, né? O rapaz, ele morava lá na Europa e aí ele tá cheio de problema na cabeça, ele quer um descanso, não encontra prazer na vida e tal. Aí ele vem aqui pra América, pro Brasil mesmo, se não me engano, e vai viver nas serras, né? Por isso a Cidade e as Serras, essa oposição. Ele vivia no luxo de Paris, que tinha toda a última tecnologia, e ele já está nesse século XIX, então essa ciência e tecnologia se desenvolveu de maneira inaudita, nunca dantes vista. Eles estavam no pináculo do mundo, eles tinham tudo de melhor que já tinha sido produzido até então. E tem uma cena engraçada que ele tem uma máquina, um aparelho de abotoar as ceroulas dele. Já não é mais esse ambiente palaciano, né? Esse personagem, ele não é um rei, ele não é um monarca, ele é só um ricaço. E
E era mais pela graça, pelo prazer de falar que tinha aquele aparelho de última tecnologia, porque uma máquina, um aparelho de abotoar aceroulas. Aceroulas é tipo a roupa íntima, a roupa de baixo, um negócio assim. E demorava muito mais. E era muito mais complexo, muito mais complicado do que você simplesmente vestir a sua roupa, sabe? Então era essa pompa, essa importância que eles davam para essas pequenas coisas, para ostentar esse poder, né? Olha só tudo que fazem para mim. Enfim. E aí, como nós temos a imposição de um novo modelo político-econômico, vem com ela toda uma tradição, uma corrente filosófica, racional, intelectual, para embasar, para justificar esse novo sistema. Alguém para dizer por que esse sistema é legítimo, para legitimar esse estado de coisas, para que não haja uma rejeição, uma aversão da população e queira derrubar esse monarca absolutista, ou essa corte, ou enfim, esse modo de guiar a economia, ou a política, e as guerras, e os tratados diplomáticos. Ele precisa de uma sustentação, de uma base que lhe dê apoio, né? Para convencer a população de que aquilo é certo, de que aquele é o correto, é o legítimo. E esse é um momento crucial para vocês entenderem muita coisa. É a partir daqui que a nossa realidade, nosso mundo moderno vai se formando. Porque é um momento, então, de efervescência política, científica, cultural, e por causa daquele renascimento, né? E particularmente esse iluminismo, ele vai figurar nos nossos assuntos muitas outras vezes daqui para frente, porque aqui vão se gestando ideias mais concisas, mais concretas de liberdade, de igualdade, de direitos civis, de liberdades individuais, liberdades políticas, liberdade artística, de emancipação das pessoas, e isso tudo em oposição, se vocês estão prestando atenção, não é difícil de imaginar como todas essas coisas que eu falei agora, de liberdade e emancipação, são contrárias a essa instituição de monarquia absolutista, né? Então talvez eu tenha começado invertendo as coisas, mas eu falei desses teóricos, desses cientistas, né, filósofos, escritores. Tinha uma galera, umas pá desses daí que escreviam no intuito de justificar, de dizer por que aquela monarquia absolutista era correta, era legítima, né? O primeiro que é possível de vocês traz é o Maquiavel, Nicolau Maquiavel. E pode até ser, mas tem algumas ressalvas para se fazer em relação a ele. Não é simplesmente dizer que o Maquiavel legitimava a monarquia absolutista. Ele escreveu sobre essa política, né, essa nova forma de fazer política instaurada na Idade Moderna. Inclusive é ele que vai proporcionar uma virada, um novo momento na filosofia política, ele que vai inaugurar a política moderna com os escritos dele, principalmente na obra O Príncipe, de 1513, eu acho, 1513 ou 17. Então percebam, 1513 ou 17, de qualquer maneira, ele já está no século XVI, nessas grandes navegações e tudo mais. E nesse momento de organização das monarquias nacionais, é importante salientar que, como eu falei para vocês, aqueles primeiros estados nacionais que se formaram, Portugal, Espanha, França e Inglaterra, todos eles estavam angariando muito poder para si e se expandindo, né, com as grandes navegações, todos eles, primeiro Portugal e Espanha, mas depois todos eles. E o Maquiavel, ele é um florentino, da cidade de Florença. Eu não vou dizer da Itália, porque eu já falei para vocês várias vezes que a Itália não tinha se formado como um país ainda. A Itália era um aglomerado, um conjunto de vários reinos. Não mais os reinos feudais, né, porque o feudalismo ficou para trás, mas ainda era um amontoado de reinos, com reis e duques e condes e tudo mais. E nessa ideia política, nesse ideário político do Maquiavel,
era interessante e já tinha várias correntes lutando pela unificação do território. Mas, bom, o que Maquiavel fala então? Ele não era da nobreza, ele não era um cara de uma família muito rica, ele nasceu numa família de posses modestas e desde cedo, na realidade, ele se instruiu, né, estudou e tal. Então, desde muito cedo ele participava do jogo político, ele estava nos gabinetes dos governantes e tudo mais, e ele chegou a trabalhar para o rei um período, e ele escreveu, esse O Príncipe, era um tratado político de como um rei deveria se portar, como um rei deveria se comportar para garantir a manutenção do seu poder, para não perder o seu reinado, para não perder o seu trono. Então, ele fala do rei ou do governante como se fosse o príncipe, né? Ele trata como príncipe, por isso o nome da obra, né? Mas não é um príncipe literalmente. Aí, bom, ele fala que eu preciso dizer para vocês quais eram as principais elaborações desse Maquiavel na obra do Príncipe. Dentre outras coisas, é uma obra relativamente curta e ela é bem fácil de ler na realidade. Se vocês se interessarem, se empenharem em ler, eu não sei com que velocidade vocês leem também, né, no 7º ano, mas no mais tardar em uma semana vocês terminam isso aí. Num dia bom de leitura, vocês conseguem ler em um dia, talvez 2. Eu vou mandar. Eu vou procurar ver se eu acho um link em PDF dessa obra, que deve estar em domínio público já a essa altura, e aí se eu achar, eu mando para vocês junto com esse vídeo. Não é obrigatório, tá? Não vou cobrar de vocês, mas é legal. Ele escreve de um jeito bem legal. É divertido de ler o jeito que ele escreve. Bom, então o que ele fala? Ele está falando que esse príncipe, esse rei, esse governante, é legítimo que ele use de todos os artifícios que ele tem ao seu dispor para manter o poder, para controlar a população interna e externa, para resolver essas políticas internas e externas, as guerras, os negócios e tal. É legítimo que ele faça uso de tudo, da violência, da mentira, da enganação, de tudo, desde que através disso ele possa manter o seu poder. Ele está falando o que fazer, o que não fazer, quando respeitar os acordos, quando não respeitar os acordos, quando fazer guerra, quando não fazer guerra, quando você tem que respeitar a soberania do outro e quando não, quando é legítimo você atacar o outro e quando não. Aí ele, inclusive na apostila de vocês tem um trechinho sobre isso, de como é a melhor maneira desse político, desse rei, proceder com os seus súditos, se é melhor ele angariar o sentimento de amor ou de temor dos seus súditos, se é melhor ele ser amado ou temido. Naturalmente que o ideal seria ser as duas coisas, né? Ser amado e temido. Mas, se você tiver que escolher entre um ou outro, é bom você escolher o temor dos súditos e não o amor deles. Porque esse ser humano, no seu estado de natureza, no seu âmago, na sua essência, para o Maquiavel, ele é egoísta, mentiroso, ardiloso, interesseiro, só faz as coisas em seu benefício próprio. Então, se a relação do monarca com o súdito se basear puramente no amor, na afeição, quando as ações do monarca pararem de beneficiar a população de maneira geral, ela vai se voltar contra esse monarca e vai derrubar o poder dele. Então, isso seria um mau príncipe, né? Que perdeu o poder, que se deixou levar pelas ações dos súditos, que não foram satisfeitos, né? E isso é um risco se você basear suas relações só no amor. Agora, se os súditos temerem o poder do monarca, esse tipo de coisa não acontece. É bom você ser exaltado, o pessoal gostar de você, tudo bem, legal. Mas se você for duro quando precisar, se você oprimir a população quando precisar e ela temer o poder do monarca, ela não vai derrubá-lo. Agora, se ela amar o monarca e perder o amor, acabou o governo dele.
Então, nessa oposição de sentimentos para o Maquiavel, seria muito melhor ser temido do que ser amado. Porque ser amado e só é um risco para o poder. Agora, ser temido é uma garantia de que você vai se manter no poder, né? Por que as ideias dele são tão importantes a ponto de dizer que ele mudou o paradigma da filosofia política e inaugurou uma nova forma política, política moderna? Porque até então, até esse século XVI, XVII, a política de maneira geral, ou pelo menos ao longo de toda a Idade Média, né? Essa filosofia política ela passou por vários sobressaltos, na verdade, né? Desde a antiguidade lá, a política, majoritariamente pelo menos, na maior parte das civilizações da antiguidade que a gente estuda, é uma política baseada no argumento de autoridade. Em muitos lugares, inclusive, é aquela política teocrática. Vocês lembram disso? De que o rei, o monarca, ele é visto como o próprio Deus na Terra. É bastante comum no Egito, na Babilônia, que a gente viu, na Mesopotâmia, né? O faraó que mandava em todo mundo e as pessoas o cultuavam como se fosse uma reencarnação de Deus. E mesmo quando não era literalmente um Deus, ele fazia essa comunicação entre o mundo terreno e o mundo celeste. Aí isso já tem alguma mudança lá pelo século VI, V a.C., na Grécia Antiga, né, que vai se desenvolver um modo de fazer política desvinculado desse mundo sobrenatural, desse mundo metafísico, desse mundo divino, desse mundo dos deuses, muito embora a religião grega fosse muito importante para eles, mas a política se desvencilhou dessa instância, né, dessa natureza outra, e aí a gente tem uma transposição dos palácios para a ágora, que geralmente os palácios, os templos, a moradia do rei, a casa do monarca, era o mesmo lugar de adoração dos deuses. Então, o poder político e religioso ele se confundia. Ele era meio que a mesma coisa. Ele estava junto, o poder político e o poder religioso. Agora, já a partir da Grécia Antiga, a gente tem uma separação entre o poder político e o poder religioso. O sacerdote executa as funções dele e os políticos as funções deles. E quem são esses políticos? Na Grécia Antiga tem essa peculiaridade, essa particularidade, né? Do surgimento da democracia, todas as pessoas, todos os cidadãos têm o direito legítimo de exercer a política. Então, todos os cidadãos são políticos. E essa democracia direta seria o ideal de liberdade, né? Só então nós seríamos genuinamente, verdadeiramente sujeitos políticos livres, né? Só então nós faríamos um exercício pleno da nossa cidadania. E aí, bom, esses conceitos mudaram, né? Se transformaram para melhor, para pior. Aí fazer uma análise política desse cenário não é o nosso objetivo agora. Mas essa forma, esse formato político que floresceu na Grécia Antiga entre os séculos 6, 5, 4 a.C., ele se perverteu um pouco, se subverteu, foi meio que apagado, abafado com o domínio dos macedônicos, lembra do Alexandre o Grande, sobre a Grécia. Então, aquelas cidades-estado que eram autônomas e independentes voltaram a fazer parte do império. Quer dizer, nunca foram um império, né? Por isso que a gente falava de mundo grego e não império grego. Mas a partir do domínio macedônico, eles passam a fazer parte de um império. E aí, o Alexandre o Grande era também cultuado como um deus. Depois, o Império Romano domina todo aquele Império Macedônico e toma para si. E, de novo, tudo bem que a gente tem uma sucessão de fases, né? Na história da Roma Antiga. A gente tem a primeira monarquia, aí a república, depois o império. E teve um período do império que o César, né, o imperador, ele era também louvado como um deus. Então, a gente tem uma mudança nesse formato da política, de fazer política, das relações de poder em sociedade.
Depois do Império Romano, a gente tem a queda dele com a Pax Romana, o enfraquecimento das fronteiras, a invasão dos povos bárbaros, a desagregação do poder. Estão lembrados? E é aí que começa a Idade Média. A descentralização do poder, a fragmentação do território, vários reinos distintos, aí tem a consolidação do feudalismo. E no feudalismo, quem reina soberana é a igreja. Essa igreja que impunha as regras sociais, o que era certo, o que era errado, o que era bom, o que era mal, o que era bonito, o que era feio, o que era virtude, o que era pecado, quem ia para o céu, quem ia para o inferno. E nesse modelo de sociedade feudal, que a igreja dominava tudo e todos, a política ela se tornou uma ciência de menor importância, um campo de investigação muito limitado, porque ele era visto como uma simples realização da vontade divina. As coisas são como são porque Deus quis. A sociedade se organiza dessa maneira porque Deus quis. Então, a política era só executar as ordens divinas e acabou. É aceitar, falar amém e pronto. Não tem que discutir política, não tem que ver políticas públicas para atender a população, não tem que diminuir a desigualdade social, não tem que conceder benefícios aos pobres, não tem que taxar as fortunas dos ricos, não tem nada disso. Aquela sociedade estamental, padrão do Antigo Regime, que a gente estudou um tempão na Idade Média e no feudalismo, de clero, nobreza e servos, ela era legitimada por Deus, né? Pelo clero que falava, ó, Deus falou que é assim, gente, a gente é rico, vocês são pobres porque Deus quis, não tem nada a se fazer em relação a isso. Agora, nesse momento aqui que a gente está falando nesse bimestre, de fim da Idade Média e entrada na Idade Moderna, a gente tem uma mudança nessa estrutura política também. O poder ele se desloca da igreja para a esfera civil, para a mão dos monarcas, dos reis, desse rei absolutista. Então, muito embora o rei absolutista controlasse tudo e todos, a gente tem uma liberdade ideológica um pouco maior. A gente está um pouco caminhando para fora dessas amarras impostas pela Igreja Católica. Haja vista as reformas protestantes que a gente falou, né? E discutimos um tempão sobre elas também. A reforma protestante, a reforma católica, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. A contra-reforma católica, né? Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Então, aí a gente volta para o Maquiavel. Por que o Maquiavel é tão importante? Porque até esse momento, a política ela era vista como permeada de moral, né? A finalidade da política era o bem comum, era a virtude, né? Era o bom funcionamento da sociedade de acordo com um conjunto de regras, né? Do bom, do mal e tal. O Maquiavel vai falar que não, que isso tudo é besteira. O fim da política não é o bem comum, não é a igualdade social ou não é o estabelecimento do monarca absoluto. Não é nada disso. O objetivo da política é a própria política. O objetivo de um monarca conseguir o poder é o próprio poder, é se manter no poder. O objetivo do governo é governar. Essa é a ideia política do Maquiavel. E aí é lícito usar de tudo que você puder para se manter no poder. E isso pode ser visto como uma justificativa do absolutismo monárquico, mas não necessariamente. Tanto é assim que o próprio Maquiavel ele era muito mais afeito à forma política da república, porque dava as ferramentas para as guerras modernas se travarem pela política, por meios institucionais estabelecidos, e não mais pelas armas. Ele fala que a política é uma forma moderna e atenuada de guerra, uma forma sofisticada de guerra. Então, o Maquiavel vai propor essa mudança, né, no campo político e mesmo filosófico. Depois dele, então, tenham em mente que esse Maquiavel ele é florentino, tá? Da cidade de Florença, no norte da Itália, que não era uma nação ainda, não era uma monarquia nacional, não era um país tal qual esses outros que a gente já viu. Aí, dentre outros, a gente tem o Jean Bodin, que é francês, e a ideia dele era de que a divisão do poder, então esse sim está legitimando a monarquia absolutista,
Ele dizia que a divisão do poder ia enfraquecer, ia perder, ia ruir, ou seria ruim para a estabilidade política. Então era bom que houvesse um monarca, um rei forte, soberano absoluto, que mandasse em todo mundo. O Thomas Hobbes, inglês, ele... Aliás, tenham em mente os lugares dos quais essas pessoas estão falando, né? O Maquiavel, do norte da Península Itálica, o Jean Bodin, da França, dessa França que a gente tem falado até agora, o Thomas Hobbes, da Inglaterra. O Hobbes, ele já é um contratualista. Ele vai dizer, e aí a gente tem uma sequência de contratualistas, né? O que são contratualistas? São filósofos, esses pensadores políticos, que achavam que a sociedade política ela não é inerente, ela não é natural do ser humano. Ela não está no âmago do ser humano, desde o ser primitivo, né? O ser humano primitivo, eles já se organizavam em sociedades políticas. Não, eles vão dizer que a sociedade política ela é uma construção, ela é erigida por um contrato social, por um acordo entre as pessoas. E aí então é erigida essa sociedade política. Para o Hobbes, o ser humano no seu estado de natureza, ele concorda com o Maquiavel de que ele é egoísta, mentiroso, ardiloso, interesseiro, só age em interesse próprio e tal. Mas ele meio que tenta justificar isso. O Maquiavel não, ele fala que é assim, não explica e vai embora com a teoria política dele. O Hobbes não, ele fala que ele é assim e tenta explicar por quê. Porque o ser humano é levado por forças externas, né? Ele age sempre por impulso, por desejo, de se aproximar do que é prazeroso e de se afastar do que lhe causa repulso, do que é asqueroso, do que lhe causa dor de alguma maneira. E esses impulsos sempre são externos, então ele é também um empirista nesse debate filosófico que se coloca entre empirismo e racionalismo, que eu não tenho certeza se eu falei para vocês na Revolução Científica do século XVII, tem esse debate muito amplo de empirismo versus racionalismo, se o conhecimento, se a verdade deriva do mundo palpável, da experiência concreta, ou puramente da razão, do pensamento intelectual, né, da ação intelectiva pura, sem o acesso ou sem recorrer ao mundo material, concreto, palpável. Bom, o Hobbes, então, ele vai dizer que esse ser humano, em seu estado de natureza, ele é naturalmente mal, por assim dizer. Na realidade, eles estão fora desse campo moral do que é bom, do que é mal, mas a gente pode fazer uma leitura moral desse estado de natureza com os nossos valores hoje, o que é mais ou menos perigoso, né? Não é exatamente recomendável pelo anacronismo que isso pode gerar. Mas ele vai dizer que o homem, ele é violento, ele é naturalmente violento na intenção de adquirir todas as coisas, porque é um direito de natureza dele possuir todas as coisas. Só que todo mundo possui esse mesmo direito de natureza de possuir todas as coisas. Então, é bastante comum que duas pessoas vão querer uma mesma coisa. E aí, para conseguir essa uma coisa, esses dois vão brigar até se matar, até se trucidar um outro, para esse um conseguir o que ele quer. Então, nesse estado de natureza não existe segurança, não existe paz. É um ambiente, uma situação da iminência de guerra de todos contra todos. Eles estão sempre se atacando um ao outro. É o que ele vai chamar que o homem é o lobo do homem. E por isso, para organizar essa sociedade, precisaria de um contrato social, de um pacto social, para erigir um que fosse mais poderoso do que todos, para organizar a sociedade, estabelecer regras, normas civis, para que essa violência indistinta e indiscriminada não mais acontecesse. Esse ser, essa instituição soberana, poderosa, seria o Leviatã. O Leviatã é uma figura de linguagem, é um monstro bíblico, marinho, mais poderoso do que tudo no mundo, nada poderia ir contra a força do Leviatã. E esse Leviatã, ele é o monarca, ele é o rei, ou a corte, junto com o rei, que seja, né? Mas que ia organizar essa sociedade, né?
Bom, eu falei dos contratualistas, né? Depois do Hobbes tem também o John Locke, o Rousseau, que eu não vou falar deles, tá? Eu vou só fazer essa apresentação para vocês para deixar claro, ou para deixar um pouco mais claro, né? O ambiente político que está acontecendo nessa Idade Moderna. É o universo da monarquia absolutista, dos monarcas absolutistas. Ao mesmo tempo em que é um período estável, ele é instável ao mesmo tempo, porque é um período de rápida transformação das estruturas políticas, econômicas, filosóficas, mentais, um monte de coisa está acontecendo ao mesmo tempo. E é um período relativamente curto, né? Tem lá os seus 300 anos. 300 anos, não muito mais do que isso. Foi de 1476, com a queda com a tomada de Constantinopla, né? 1453, eu acho, até 1789. Então não é muito tempo. Quer dizer, numa perspectiva histórica, não é muito tempo. Foi o que bastou para a burguesia tomar o lugar da nobreza e subjugar por fim até o próprio rei. E desculpem pelo spoiler, mas é isso que acontece. Depois, né, mais para frente, lá com a Revolução Francesa, a gente tem a vitória, por assim dizer, do Iluminismo. E o que era o Iluminismo? Era Vejam, é curioso, né? Esse Iluminismo, que vai se desenvolver nesses séculos 17 e 18, é justamente uma luta, um combate contra o antigo regime, contra essa natureza, esse estado de coisas que vinha até então, contra a sociedade estamental hierarquizada sem mobilidade social, contra o poder absoluto do rei, contra o poder absoluto da igreja, contra o poder absoluto de qualquer maneira. Lutava pela emancipação das pessoas, pela liberdade política, religiosa, intelectual, tudo mais, científica. Então, nesses séculos 17 e 18, começa a se desenvolver de maneira mais intensa umas teorias políticas diferentes, né? As ciências de maneira geral, que eu falei com vocês nessa Revolução Científica do século XVII, que a gente passou na segunda ou terceira unidade, sei lá, desse bimestre. Mas nesse cenário então das monarquias nacionais, talvez o quadro mais claro de monarca absolutista tenha sido um rei francês, e essa França, nesse mesmo período, se tornou um exemplo, né, um modelo do que havia de melhor nas ciências e na política e nas artes, em todas as instâncias na realidade. Foi um momento de transformação muito rápida, de avanços técnicos científicos muito rápidos também, que se basearam na França. Então, tudo isso serviu para a elevação, para a glória do rei francês, né? E um que vestiu muito bem essa carapuça, que vestiu esse manto com o maior prazer, porque ele estava no topo do mundo, né? Foi o rei Luís XIV, chamado Rei Sol. Por que Rei Sol? Porque o Sol dá vida às coisas, né? As coisas só existem, só têm um fôlego de vida, recebem o calor da vida do Sol. E ele fazia essa analogia com ele mesmo. Ele dizia que é dele uma frase muito simbólica, que vocês ouvirem por aí, vocês se lembrem desse cara e desse contexto de monarquia absolutista. Ele vai dizer que o Estado sou eu, porque o Estado era soberano, o Estado era absoluto, o Estado mandava em tudo. E se ele era o próprio Estado, entendem essa figura? Ele mandava em tudo, ele era absolutamente soberano, por isso monarquia absolutista, por isso monarca absoluto, né? Mas a sociedade mesmo, a estrutura social, aquele negócio, aquela pirâmide social, lembram? Que antes era clero, nobreza e servos, na Idade Média, na Idade Moderna ela não se altera muito, ela continua muito parecida, ela só ganha mais degraus. Esses estamentos, eles meio que se subdividem com mais intensidade do que antes, né? Agora a gente tem uma distinção mais clara entre alto clero e baixo clero, alta nobreza e baixa nobreza, e mesmo no terceiro estado a gente tem uma distinção entre a burguesia e os servos, os outros súditos. Tem um quadrinho na apostila de vocês, na página 460, 460, que mostra mais ou menos essa distinção social, né?
Então, para a população normal, para os meros mortais, essa mudança de governo não mudou nada. Não ajudou ninguém. Quer dizer, eles continuam sendo subjugados, explorados e tudo mais. O clero e a nobreza ainda não pagam impostos. Isso só vai mudar depois, principalmente com a Revolução Francesa. Inclusive, isso é um problemão que foi suscitado, que levou a acontecer a própria Revolução Francesa, né? Bom, e aí, essas transformações mais bruscas que vão ter lugar nesse século XVII, sobre a sua conformação científica, política, e mesmo sobre seus aspectos gerais, de maneira mais ampla, a gente fala na semana que vem, tá? Nas nossas próximas aulas. No mais, vão fazendo as anotações, vão escrevendo esses nomes e as datas que eu estou falando para vocês. Tentem colocar essas coisas numa linha cronológica, numa linha do tempo, de maneira que vocês entendam o que está acontecendo, onde, quando, porquê, como que essas coisas estão se transformando, porque, de novo, eu falo para vocês, e eu falava muito isso no ano passado, né? O que estuda a história? Vocês sabem me dizer o que estuda a história. O ser humano no espaço e no tempo. Então entendam, procurem identificar de que ser humano a gente está falando. Quem que é essa pessoa da Idade Média? Quem que é essa pessoa da Idade Moderna? Em que nível da sociedade ela está, né? E como ela se separa ou se agrupa politicamente, ideologicamente. Então o ser humano no espaço, e esse espaço circunscrito que a gente está falando, né, que nos é imposto de alguma maneira, é essa Europa ocidental. Em que tempo? Que talvez seja o elemento de maior proeminência nesse nosso debate, nesse nosso caminhada, é esse tempo de que a gente está falando, né? Esses períodos, essa periodização histórica de passagem da Idade Média à Idade Moderna e consolidação da Idade Moderna aqui agora, na realidade, né? A gente já está estabelecendo bases mais sólidas, mais firmes para o que é a Idade Moderna. E aí então a gente já vai passando a sua constante transformação até o seu fim, a sua derrocada final, e o início da Idade Contemporânea, já em fins do século XVIII. Então é isso, gente. Vamos fazendo as anotações. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão, alguma observação, alguma coisa que vocês queiram falar, vão falando. A gente vai conversando, mandem para mim, e a gente vai falando, tá bom? Eu acho que eu vou mandar ainda alguma coisinha para vocês no plural, então fiquem atentos aos prazos, porque o nosso bimestre está acabando, a gente tem só mais essa aula e a próxima semana aí acabou, a gente entra no outro. E aí também não tem mais videoaula, aí a gente vai se ver no dia a dia, né? Toda quarta e sexta, no nosso horário. Bom, é isso aí, gente. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês falem comigo e a gente vai se falando. Até mais.